Olá, gente amada e querida de Deus. Sejam muito bem-vindos a este nosso encontro com Deus, meditando a palavra. Estamos na Semana Santa, meditando sobre os sofrimentos de Jesus em sua paixão e morte na cruz, para a salvação da humanidade. No domingo de Páscoa, refletiremos sobre o acontecimento mais importante da história, a gloriosa ressurreição de Jesus Cristo, a sua vitória sobre a morte. E nesse clima de Semana Santa, proponho refletir com você hoje sobre os dolorosos acontecimentos da paixão de Jesus, o que ele sofreu até a morte de cruz, sendo humilhado, esbofeteado, cuspido, torturado e chicoteado, e por fim pregado e morto numa cruz. João Paulo II, na encíclica Fides et Ratio, Fé e Razão, em 1998, escreveu que a fé e a razão são como duas asas que nos fazem alçar voos altos na direção de Deus. Desde cedo entendo que a fé e a razão, quando verdadeiras, são como duas irmãs gêmeas, inseparáveis e dependentes uma da outra. E como disse João Paulo II, são como duas asas que nos fazem alçar voos mais altos em direção a Deus. Pensando assim, nesta reflexão bíblica, vou tentar unir fé e razão, usando a ciência para explicar alguns dados da fé nas torturas sofridas por Cristo nos relatos bíblicos da sua paixão e morte de cruz. Precisamos entender que os quatro evangelhos não fazem um relato homogêneo sobre Jesus Cristo, como se fosse um diário da vida dele. Há detalhes mostrados em um evangelho que não são mostrados em outro. Os fatos acontecidos são reais, são os mesmos, mas cada evangelista narra do seu modo. Sobre a paixão e os sofrimentos de Cristo, os evangelhos falam que ele foi flagelado, foi coroado de espinhos e foi crucificado. Porém, nenhum dos evangelhos mostra os detalhes de como cada um desses suplícios funcionava. Assim, o povo, de um modo geral, salvo raras exceções, não faz ideia de como Jesus sofreu o processo de flagelação, nem como foi a coroa de espinhos que colocaram em sua cabeça, nem muito menos tem noção de como foram as 3 horas de agonia que ele passou crucificado até morrer. Some-se a tudo isso o fato de que os crucifixos e as pinturas de Jesus crucificado são apenas uma sombra do que aconteceu com o Senhor na sua dolorosa paixão. Assim, sobre a flagelação sofrida por Jesus, o que as pinturas mostram são apenas alguns pequenos arranhões no seu corpo, mais ou menos como se ele tivesse levado algumas poucas chicotadas. E assim em todas as torturas que Jesus sofreu. Sobre a crucificação, as imagens e pinturas mostram outro erro crasso, com os cravos pregados na palma das mãos, quando na realidade Jesus foi pregado na cruz pelos punhos, uma vez que na palma das mãos não tem nenhum osso transversal que pudesse sustentar o peso do corpo. O Dr. Pierre Barbet, anatomista e diretor clínico do Hospital São José, em Paris, e autor do livro A Paixão de Cristo segundo o cirurgião, preocupado por não encontrar nenhuma pista de informação segura sobre esses detalhes, a partir do Santo Sudário, fez uma análise anatômica, portanto, um estudo científico, onde chegou à conclusão sobre a intensidade de tudo que Jesus sofreu em cada etapa da sua dolorosa paixão. E o Dr. Pierre Barbet confessa nesse livro que, depois desse estudo que ele fez, nunca mais conseguiu rezar uma via sacra e acompanhar os passos de Jesus a partir da terceira estação. Em outras palavras, o que aconteceu de fato em cada tortura que impuseram a Jesus, na flagelação, na coroação de espinhos e nas 3 horas de agonia que ele sofreu pregado na cruz até morrer.
Consideremos ainda as inúmeras bofetadas e socos que ele levou no rosto, tanto na hora do interrogatório no Supremo Tribunal do Sinédrio, quanto na hora em que foi coroado pelos soldados romanos com uma coroa feita de agudos espinhos. Ao ser levado preso ao Supremo Tribunal do Sinédrio e daí levado ao juiz Pôncio Pilatos, que o enviou a Herodes, que o mandou de volta a Pilatos, o Supremo Juiz Romano, que mesmo reconhecendo a sua inocência, lavou as suas mãos e trocou-o pelo criminoso e assassino Barrabás. Comecemos pela intensa agonia que Jesus sofreu no Jardim das Oliveiras, o lugar onde ele foi preso, foi traído pelo apóstolo Judas e foi levado amarrado e conduzido até a casa do sumo sacerdote. Era noite e Jesus estava com os discípulos no Jardim das Oliveiras. Como Deus, Jesus sabia de tudo o que ia sofrer minutos depois até morrer na cruz. Então ele se afastou um pouco do grupo que o acompanhava e orou intensamente a Deus. E as palavras dele expressam bem o pavor que ele sentiu como homem, vislumbrando tudo o que iria sofrer. E ele orou assim: Pai, se tu queres, afasta de mim este cálice. Todavia, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Jesus orou pedindo a Deus Pai que afastasse dele o cálice da dor, do sofrimento, da traição, da ignomínia e da tortura que iria sofrer. E o evangelista Lucas, que era médico, esse detalhe é importante, Lucas era médico e escreveu esta observação. E posto em agonia, Jesus orava mais intensamente, e o seu suor tornou-se grandes gotas de sangue que caíam até o chão. Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículos 42 ao 44. Este fenômeno é descrito pela medicina com o nome de hematidrose. E ele é um fenômeno raro de acontecer, mas pode acontecer a uma pessoa que esteja tomada de grande estresse emocional e de pavor intenso, como aconteceu com Jesus momentos antes de ser preso, enquanto orava no Jardim das Oliveiras. Este fenômeno da hematidrose consiste em que alguns vasos sanguíneos se rompem, próximos das glândulas sudoríparas, e o sangue se mistura com o suor, caindo por terra. Isto aconteceu com Jesus. Passemos logo para a análise de como era feito o processo de flagelação de um condenado. Por falta de conhecimento, muitas pessoas pensam que Jesus apenas levou umas chicotadas. Mas a tortura da flagelação consistia no seguinte: era um processo de dor intenso, muito dolorido, de que grande parte dos condenados submetidos à flagelação morria ali mesmo, devido à intensa dor e ao rompimento dos vasos sanguíneos que acarretava uma grande hemorragia. Muitos morriam ali mesmo, repito. Como isto era feito? Do seguinte modo: havia um local apropriado para essa tortura ser aplicada num condenado. E no meio da sala da flagelação havia uma pequena coluna fincada no solo. O preso era despido e ficava completamente nu, e tinha suas mãos amarradas a essa pequena coluna, ficando encurvado, de modo que todo o seu dorso, o pescoço, as costas e as pernas desnudas e à mercê dos torturadores. O instrumento usado pelos carrascos flageladores era o flagrum romano, um chicote de cabo curto medindo cerca de 25 centímetros, com 3 longas tiras de corpo medindo cerca de 90 centímetros cada tira. E na ponta de cada uma dessas tiras era preso algum metal ou pequenas bolas de chumbo. 2 soldados, um de cada lado do preso, desferiam-lhe as chicotadas em todo o seu corpo desnudo, em chicotadas alternadas. As hastes de couro com metal ou chumbo nas pontas enrolavam-se no corpo do supliciado, e quando o algoz puxava o chicote, as tiras saíam arrancando pedaços da pele e da carne, causando
intensa dor e hemorragia profunda na vítima. Há relatos de que repetidas chicotadas, sempre nos mesmos lugares, penetravam até os ossos da vítima. Por isso, como já foi dito, muitos condenados morriam ali mesmo, na sala da flagelação. Jesus levou cerca de 120 açoites com este flagrum romano. No Evangelho de Mateus, capítulo 27, versículos 25 e 26, lemos: E respondendo todo o povo disse: O seu sangue caia sobre nós e sobre os nossos filhos. Então Pilatos soltou-lhes Barrabás e mandou açoitar Jesus, entregando-o para ser crucificado. E o Evangelho diz também: E teceram uma coroa de espinhos e colocaram-na em sua cabeça. E cuspiam nele, e davam-lhe bofetadas, e escarneciam e zombavam dele, dizendo: Salve, ó Rei dos Judeus! Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículos 27 ao 30. Como era a coroa de espinhos que colocaram sobre a cabeça de Jesus? Não era um simples cipó espinhoso, mas um verdadeiro chapéu que os soldados fizeram com os ramos de uma árvore espinhenta própria da Palestina. E eles pegaram alguns ramos dessa árvore, cujos espinhos chegavam a medir até 5 centímetros, e fizeram uma coroa, um verdadeiro chapéu, que cobria todo o couro cabeludo de Jesus. No lençol que cobriu a cabeça dele, no seu sepultamento, aparecem marcas de sangue até na nuca de Jesus, sinal de que os espinhos penetraram profundamente em toda a sua cabeça, até na sua nuca. E a crucificação, como foi? Em que parte das mãos de Jesus foram pregados os pregos? As imagens e pinturas mostram erradamente as palmas das mãos, perfuradas pelos cravos. Mas se fosse ali, certamente as mãos teriam se rasgado, com o peso do corpo puxando para baixo, e o corpo cairia no chão. Alguns médicos anatomistas, entre eles o cirurgião Dr. Pierre Barbet, provaram que Jesus foi crucificado nos punhos, na junção das mãos com o braço. E o Dr. Barbet chegou a essa conclusão pela experiência de saber que na palma da mão não existe nenhum osso transversal que pudesse conter o peso de um corpo pendurado, sem que ele se desprendesse e caísse no solo. O Dr. Barbet fez uma experiência pregando cadáveres pelas palmas das mãos, mas eles não resistiram, se desprenderam e caíram. Logo concluiu-se que Jesus foi pregado na cruz pelos punhos. Aqui entra outro detalhe que nem todos sabem. Nos punhos, unindo os braços com as mãos, existe um nervo chamado mediano, um dos troncos nervosos mais sensíveis à dor do nosso corpo humano. Ora, se este foi o local onde os cravos penetraram nas mãos de Jesus, é possível imaginar quanto ele sofreu de dor em cada esforço que tinha de fazer para respirar. Jesus era um homem normal, que devia pesar cerca de 80 quilos. Pregado na cruz, todo o peso do seu corpo puxava para baixo, impedindo o seu diafragma de funcionar. Portanto, para encher os seus pulmões de ar e respirar, Jesus tinha de fazer um esforço hercúleo de levantar o seu tórax, apoiado unicamente nos cravos pregados no seu punho. E diz o Evangelho que Jesus ficou agonizando na cruz da hora sexta até a hora nona, quando deu o seu último suspiro e morreu. Ou seja, durante 3 horas, Jesus teve que fazer este esforço de levantar o tórax para poder respirar e não morrer por falta de ar. Assim, a cada respirada, os cravos que o prenderam na cruz roçavam no seu feixe de nervos medianos, provocando uma dor intensa e insuportável. E Jesus fez isto durante 3 horas. Assim, Jesus morreu, dando sua vida por nós, cumprindo aquilo que ele disse certa vez: Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Isso nos leva a refletir até que ponto a crueldade humana é capaz de chegar. Um juiz sem ética e sem caráter
condenou Jesus à morte, permitindo que um inocente fosse trocado por Barrabás, um bandido criminoso que tanto mal havia feito à sociedade. Domingo de Páscoa, iremos celebrar a gloriosa ressurreição do Senhor e a sua vitória sobre a morte. Até amanhã, se Deus quiser. Paulo Jorge Lúcio, padre casado.